Vamos à leitura. No Microsoft Word 2010, em sua configuração original, o usuário está editando o seguinte texto, com conteúdo de 2 linhas, que está mostrado ali naquela imagem, ó, texto editado no Word, Prefeitura Municipal de Barretos. Assinale a alternativa que indica como ficará o texto da segunda linha ao se selecionar a primeira linha por completo, clicar no ícone pincel de formatação, no grupo área de transferência da guia página inicial, e depois selecionar a segunda linha por completo. Como vai ficar esse texto? Da letra A, B, C, D ou E? Bem, pessoal, para resolver essa questão, nós temos que ver na prática do Word e eu preciso explicar para vocês o que faz o botão pincel de formatação. Acompanha comigo, eu tenho o mesmo texto aqui da questão. Percebe que a primeira linha, ela tem diferentes formatações. A primeira palavra está em itálico, que é o texto inclinado. A segunda palavra, que é a palavra editado, aparece aqui em negrito, que é o Ctrl N, a fonte mais espessa. E a palavra Word aqui aparece com sublinhado, que é da tecla de atalho Ctrl S, que é uma linha na parte inferior. Pois bem, a questão diz para selecionar toda a primeira linha, quer dizer, a primeira linha por completo. E após clicar aqui na guia página inicial, no grupo chamado área de transferência, clicar nesse botão chamado pincel de formatação. O botão pincel de formatação, ele vai copiar a formatação de um determinado texto e aplicar em outro. O problema então é o seguinte, se o pincel de formatação copia a formatação de um texto e aplica em outro, percebe que esse texto selecionado tem várias formatações diferentes. Tem itálico na primeira palavra, tem negrito na segunda e tem sublinhado na última palavra, que é o Word. Qual dessas 3 formatações ele vai aplicar ou será que é as 3? Atenção à dica. Quando nós temos diferentes formatações no texto selecionado, como é o caso, vale a formatação da primeira letra desse texto selecionado. Então percebe, por mais que esse texto tenha diferentes formatações como itálico, negrito e sublinhado, vale a formatação existente na primeira letra. Qual é a formatação da primeira letra? É só itálico. Então se eu selecionar agora todo esse texto, clicar aqui no botão pincel de formatação do grupo área de transferência da guia página inicial, cliquei, e agora selecionar toda a segunda linha por completo, olha o que aconteceu, a segunda linha ficou toda ela em itálico. E por que ela ficou toda em itálico? Porque ele assumiu a formatação que tinha na primeira letra, quer dizer, no primeiro caractere daqueles que estavam selecionados. Então, por mais que a primeira linha tenha várias formatações, ele só assumiu a formatação da primeira letra, quer dizer, do primeiro caractere selecionado, que era itálico. E aí ele aplicou sobre toda a segunda linha esse itálico, não aplicou o negrito e não aplicou o sublinhado. Por isso que a resposta que nós temos que dar nessa questão é Prefeitura Municipal ali de Barretos só com itálico, sem as outras formatações. Vamos ver, a letra A está errada porque botou ali, além do itálico, botou negrito e depois sublinhado? Não, ele aplica só da primeira letra que era itálico. Mesma coisa aconteceu aqui na letra B, basicamente deixando o municipal com a letra E minúscula. A letra C totalmente errada porque botou tudo junto, botou itálico, botou negrito e botou sublinhado. Não, a primeira letra só estava em itálico, estava sem negrito, sem sublinhado, a primeira letra que vale. A letra D deixou sem negrito, sem itálico, sem sublinhado, não vale isso, deixou igual. E a letra E aí sim correta, porque ficou tudo em itálico. A Prefeitura Municipal de Barretos, assumindo a formatação, tinha na primeira letra daquele texto da primeira linha selecionado. A resposta aqui então a letra E de Equador. Questão perigosa, mas interessante aí no debate sobre a funcionalidade do pincel de formatação, que serve para copiar a formatação de um texto e aplicar em outro. Mas cuida dessa historinha que aconteceu aqui em relação a diferentes formatações, onde vale do primeiro caractere da primeira letra para ele copiar, certo?